Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante o homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebtai, Odias, Maseias, Queliata, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Até o verso de número 12. Um texto bonito, empolgante. Eu estou narrando e expondo aos domingos o livro de Neemias, e já faz alguns domingos que eu não faço isso, porque nós tivemos um aniversário da igreja, e domingo passado um batismo infantil, e eu fiz uma mensagem específica para isso. Mas se os irmãos lembram da última pregação no capítulo 7 de Neemias, Neemias está preparando a cidade para receber o povo. Jerusalém estava sendo reconstruída, os muros foram reconstruídos, num processo de restauração. Num processo de restauração de Deus, não apenas da cidade física, mas da cidade espiritual, o povo de Deus, que adoraria a Deus em Jerusalém. Estes preparativos, como o muro da cidade, casas fortificadas, já estavam prontas. Neemias também fez uma contagem de povos que poderiam habitar a cidade, nós vimos isso no capítulo 7. Ele separou exclusivamente os levitas para que eles pudessem servir na casa do Senhor, lá no capítulo 7. Agora,
eles estão dentro da cidade, em uma das portas dessa cidade, a porta das águas, para ler e ensinar a lei do Senhor. O que isso significa? Um reavivamento, não de prédio, não de muro, não de cidade física, mas um reavivamento do povo de Deus, pela palavra de Deus. Ao olhar para este texto, nós vemos a carência daquela época. O povo da época de Neemias, eles eram judeus, israelitas, o povo de Deus, mas por etnia. A sua cultura estava muito influenciada pela cultura do cativeiro e do exílio da Babilônia. Eles foram levados para fora de Jerusalém. E durante 70 anos, uma geração se foi. E estes homens e mulheres nasceram sobre a influência da cultura caldeia, influenciada pelo Império Babilônico e pelo Império Persa, impérios pagãos. Eles desaprenderam a língua, não era natural. Eles não estavam mais tão familiarizados com o hebraico, que era a língua materna. Mas eles estão num processo de restauração. Restauração de culto, de serviço ao Senhor e de volta a Jerusalém. Muitos deles conheciam pouco sobre a lei de Deus. Olhando para os nossos tempos hoje, nós vivemos um período onde as pessoas foram cativas por uma cultura pagã e ímpia. Não de um império étnico, como o persa ou o caldeu da Babilônia, mas pelo império das trevas, que menospreza a lei de Deus. E isso faz com que a nossa geração seja uma geração analfabeta das Escrituras. Analfabeta das Escrituras. O problema do analfabetismo bíblico é que ele produz pessoas religiosas, intensamente religiosas, mas numa religiosidade que não agrada a Deus, influenciada pelo paganismo, influenciada pelo mundanismo, e desconhece realmente o que Deus quer para a sua vida. Há um grande desafio, como nos dias de Neemias e de Esdras. E esse desafio é promover espiritualidade verdadeira, adoração verdadeira, culto verdadeiro a um povo que pertence a Deus e não a um lugar apenas, mas à cidade celestial. Este povo precisa ser alfabetizado nas Escrituras Sagradas. Só assim experimentaremos renovo e reavivamento. É muito se falado sobre avivamento e reavivamento. Reavivamento e avivamento não é um programa produzido por uma igreja ou uma denominação. Não pode ser uma agenda cercada de artistas e com iluminação própria, onde se faça muita propaganda de um evento espetacular. Avivamento ou reavivamento na Bíblia é uma volta à palavra de Deus. E toda vez que você ouvir falar de avivamento e reavivamento, que não passe por um conhecimento sério, ensino sério da palavra de Deus, isso não é avivamento. Isso é euforia e misticismo religioso. Isso é paganismo travestido de cristianismo. O verdadeiro avivamento do Senhor nos leva à palavra de Deus. E por isso, eu separei aqui 3 atitudes que precisamos ter diante da palavra de Deus num período de analfabetismo bíblico. De pessoas que frequentam templos, que falam de Deus, que falam em nome de Deus, que querem ser abençoadas por Deus, mas desconhecem a palavra de Deus. E por desconhecer a palavra de Deus, erram, como diz o Senhor Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A verdade, como nós cantamos,
É a palavra dele, que não mente. É poder dele sobre as nossas vidas. Por isso, a primeira atitude é ter fome da palavra de Deus. Embora essa expressão não apareça no texto que nós acabamos de ler, eu quero chamar a tua atenção. Quando você tem fome de algo, significa que você deseja muito aquilo e está empenhado para ter. Não é isso? Para conseguir. Um time de futebol que tem fome de títulos é igual ao Palmeiras. Avassalador. Um time que está satisfeito com o que já se alimentou é igual ao São Paulo. Não tem mais fome de nada. Eu sei que é brincadeira de time de futebol, mas você percebe que ter fome te empenha a procurar, a desejar, a se empenhar, a se esforçar, a investir no lugar certo. Observe aqui. No versículo 1, o povo de Deus, orientado por Neemias, por Esdras e pelos levitas, pedem a lei do Senhor. Não é isso que diz o versículo 1? Todo o povo se ajuntou como um só homem. É a ideia de uma multidão unida num único propósito. Qual era o propósito? Lá no versículo 1, disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. O livro de Deuteronômio era um livro que resumia toda a lei e provavelmente da parte da Torá, da lei de Moisés, foi o livro que foi lido e explicado para o povo, porque Deuteronômio, além de ser uma repetição das leis, ele era um resumo delas todas para serem aplicadas na terra prometida. O povo tem um desejo, eles estão buscando a palavra de Deus, eles têm fome da palavra de Deus. O que eles pedem para Neemias não é um evento. O que eles pedem para Neemias não é que comecem os sacrifícios, que comecem as matanças dos sacrifícios de animais e que os sacerdotes vistam as suas roupas sacerdotais. Tudo isso já estava preparado, tudo isso já estava pronto, o templo, a cidade. Mas o que eles pedem primeiro é a palavra. Se você não tem fome da palavra de Deus, você se alimentará com os banquetes deste mundo. Se você não tem fome da palavra de Deus, você procurará outras mesas. Você sabe que o texto faz um relato de como isso aconteceu. No versículo 3, por exemplo, nós vemos que esse povo ficou desde a alva, o amanhecer, até meio-dia, 6 horas, ouvindo a lei, ouvindo a explicação da lei, a lei sendo lida durante 6 horas. Este povo permaneceu de pé, na presença do escriba, dos levitas, ouvindo a leitura da lei. Eu tenho certeza que qualquer proposta dessa para um domingo, você pensaria que seria muito cansativo ou difícil. Às vezes, quando o pastor demora um pouco, as pessoas passam a olhar para o relógio. 6 horas. Aquele povo tinha fome. Desejava com intensidade a palavra de Deus. O Salmo 1, no versículo 2, diz que o bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. É assim que é a vida de alguém que tem fome da palavra de Deus. Não significa que ele é um bitolado, um extremista, ou um moralista que vai ficar mostrando para os outros que ele lê a Bíblia. Significa que a Bíblia faz parte da vida dele, da rotina dele. De dia e de noite envolve rotina, faz parte da vida. Esse povo dedicou tempo, silêncio, atenção para a palavra de Deus. No versículo 2, se você prestar atenção, você vai ler a seguinte expressão: todos os que eram capazes de entender estavam lá. Ele começa dizendo homens, mulheres, para lembrar que a palavra de Deus não pode ser privada. No mundo antigo, religiões
privavam as mulheres do ensino doutrinário. O ensino bíblico nunca fez isso. As mulheres nunca foram privadas do ensino verdadeiro e bíblico. O mundo caído, sim. O mundo religioso, pagão e ímpio, e que muitas vezes influencia o povo de Deus, é que tenta fazer isso. Homens e mulheres, ninguém foi privado. Mas não só isso. Todos que podiam entender, compreender. O versículo 3 também diz, e os que podiam entender. Nós acabamos de orar pelas crianças aqui, que estavam saindo não porque atrapalham o culto, mas para ouvir a pregação numa linguagem que elas possam entender. Todo domingo eu falo isso aqui. Porque a palavra de Deus não pode ser privada ao seu filho. E domingo passado, na ocasião do batismo infantil, pregando sobre Jesus e as crianças, onde Jesus diz, vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não os impeçam. Envolve inclusive o ensino das Escrituras. Todos estavam lá, de crianças a adultos, homens e mulheres, com fome da palavra de Deus. Todos podem ser beneficiados. Todos podem vir e comer do pão. Não que sai do forno, mas que sai da boca de Deus. Uma referência ao livro de Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero convidar você para dedicar tempo à palavra de Deus. O versículo de número 3 termina dizendo, e todo o povo tinha ouvidos atentos à lei de Deus. Todo o povo estava com o ouvido atento à lei de Deus. É interessante isso. Quem tem fome pela palavra de Deus está atento a ela. Está atento ao que ela tem a dizer, a falar, a advertir, a corrigir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficiente como uma espada de 2 gumes. E penetra onde outras coisas não podem penetrar. Produzindo transformação e vida. Tenha fome da palavra de Deus. Porque o teu Senhor teve. E eu quero convidar você a olhar para Cristo. Jesus está tipificado nesta fome e nesse anseio pela palavra de Deus. Na sua vida terrena, no seu ministério aqui na terra, quando ele teve fome e foi tentado pelo diabo, nosso adversário e adversário dele, ele responde a Satanás da seguinte maneira, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso viverá o homem. Tenha fome da palavra de Deus. Segunda atitude está nos versos 4 até o verso 8. Se você quer experimentar um avivamento pela palavra de Deus, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. E aqui é um pouco diferente de ter fome. É claro que ter fome vai me fazer estar comprometido em aprender, em buscar, em ouvi-la, em estar atento. É claro que sim. Mas aqui vem muito mais da parte daqueles que ensinam a palavra. Se nós queremos um avivamento na nossa igreja, uma restauração espiritual na nossa igreja, nós precisamos de líderes, de pastores, de presbíteros, precisamos de diáconos, de professores de escola dominical, que estejam comprometidos com a palavra de Deus. O compromisso de um obreiro com a palavra de Deus pode ser tipificado aqui em Esdras. Ele aparece no versículo 1, ele aparece no versículo 2, ele aparece lendo, ele aparece ensinando, ele aparece ao lado de Neemias e dos levitas ensinando o povo de Deus.
Esdras tem um livro que nós já expomos aqui, em que apresenta a sua característica principal, o seu comprometimento com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque lá em Esdras capítulo 7, versículo 10, você vai perceber o compromisso deste homem com as Escrituras. O compromisso dele com a lei do Senhor. E vai ficar tipificado com a palavra: Esdras dispôs o coração. Esdras colocou o seu coração à disposição de algumas coisas. Olha o que diz Esdras 7:10. E porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos destacar o que estava disposto no coração de Esdras. Se o coração estava disposto, é porque ele estava determinado a algo. Ele dispôs o coração a quê? A buscar a lei de Deus, a aprender, a conhecer da lei de Deus. Buscar é trazer para si. Esdras estava disposto, determinado a conhecer a lei de Deus. O que mais? Segundo lugar, Esdras estava disposto a cumprir a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. Não era apenas aprender sobre, teoricamente, saber tudo sobre doutrina, teologia, sobre os mandamentos, sobre Deus. Ele queria também obedecer e ele dispôs a sua vida a isso. Ele não era apenas um teórico. Ele não se enganava, como diz Tiago, capítulo 1, que aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, engana a si mesmo. E por último, o que Esdras tinha disposto o coração? Vamos lá? Buscar, cumprir e o que mais? Ensinar. Esdras é um homem comprometido com a lei e ele está comprometido a conhecer, viver e transmitir a lei e a palavra de Deus. Esdras está determinado a ensinar da maneira correta os seus estatutos e os seus preceitos, tanto em Israel e para todo o povo. Precisamos de homens, professores, líderes, pastores, teólogos, que tenham compromisso não com o meio social. Porque hoje a igreja quer ter mais compromisso com o social e negocia a verdade bíblica. Precisamos de homens comprometidos com a palavra de Deus e não com política. Eu cansei. E Deus está cansado também desse trem. Nós não precisamos estar envolvidos. A igreja não precisa de pastores envolvidos em política partidária. Isso é uma vergonha. A igreja precisa de pastores envolvidos com a palavra de Deus, que amem tanto a palavra de Deus, que devotem a sua vida, o seu ser à palavra, que o que sai da sua boca, do seu ensino, influencia a igreja nos princípios da palavra. E aí ele não vai precisar se preocupar com política. Porque quando este líder da igreja abrir a sua boca e dizer assim diz a palavra do Senhor, o povo de Deus vai estar atento para ouvir. Porque tem fome deste tipo de palavra. Engajamento com a palavra. Esdras tinha este exemplo. A palavra de Deus deve ter lugar de destaque na vida da igreja. Não é um lugar secundário. Uma vez eu participei de um culto com a minha família. Nós estávamos de férias. Já fomos em alguns cultos nas férias. Que decepção. Participamos de um culto onde a Bíblia não foi lida. 2 horas de culto, 2 horas. Não leu um versículo. Teve música, teve testemunho, teve coral, teve teatro, mas não teve Bíblia. E o pastor falou, que pena, irmãos, hoje não dá tempo mais. Nós vamos orar. Misericórdia, irmãos. A Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus precisa de um lugar de destaque. Olha aí, vamos voltar para Neemias 8, agora no versículo 4. O que Esdras e os levitas construíram? O versículo 4 diz, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira.
Uma plataforma com algo parecido com isso, elevada para estar acima do povo, que foi construída, olha o que diz o texto, que fizeram para aquele fim. A Bíblia, a lei do Senhor, a palavra de Deus precisa de um lugar de destaque. Na nossa vida, na minha casa, no meu coração. O Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A Bíblia, a Sagrada Escritura precisa de um lugar de destaque. O que acontece é que hoje nos púlpitos da igreja, a palavra de Deus não está em destaque. O que está em destaque é coach, é autoajuda, é filosofias humanas, são poesias, é teatro, é iluminação, são frases de efeito, mas não tem a palavra do Senhor. E quando tem, ela é distorcida, porque é desconhecida. Sabe por que Neemias está tratando sobre um reavivamento de restauração do povo de Deus? Porque a Bíblia e a lei do Senhor estavam no lugar certo. Isso já aconteceu na história. Em 1517, um homem chamado Lutero desafiou o mundo religioso ao qual ele pertencia e amava para um retorno às Escrituras. Homens como Zwinglio, homens como John Knox, homens como Calvino, dedicaram a sua vida a expor e a ensinar as Escrituras. Transformaram não só a Europa, mas transformaram o mundo. Porque decidiram proclamar a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus não estivesse apenas nas mãos ou na língua comum do povo, mas que a palavra de Deus estivesse no coração e na mente. Uma vez perguntaram para Lutero sobre o sucesso da reforma protestante, e ele respondeu a um repórter do mundo antigo, que eu não sei como era isso: eu não fiz nada. Eu estava aqui em Wittenberg com meus amigos, e o que eu fazia? Eu traduzia as Escrituras. E eu publicava explicações e sermões sobre as Escrituras. A palavra de Deus fez tudo. Eu não fiz nada. Esdras, Neemias, os levitas. Você vai encontrar mais homens listados, nomes difíceis de ler. Eu até me deu uma engasgadinha para ler alguns nomes. Versículo 4, 13 nomes aparecem. Versículo 7, mais 13 nomes. E estes homens, junto com os levitas, junto com Esdras, junto com Neemias, eles representam um povo que está comprometido ao ensino da palavra. E eles estão servindo a este propósito. O versículo 7 termina dizendo assim: ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Qual era o lugar? Eles estavam aos pés do púlpito, onde estava a palavra de Deus suprema para ser ensinada. Paulo escreve a Timóteo e dá a ele uma ordem. Timóteo era um pastor, um jovem pastor. Na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2 e no versículo 5, Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, prega a palavra. Precisamos de uma igreja comprometida com a palavra de Deus, onde o púlpito é um lugar da supremacia da palavra de Cristo, do evangelho e da lei do Senhor. Precisamos de igrejas que desejem isso, que estejam comprometidas com isso. E quiser a Deus, oxalá Deus queira,
que jamais eu abandone esse fervor. Que Ele me arranque o direito de ser proclamador da palavra, um pregador do Evangelho. Eu ainda quero falar mais duas coisas sobre ter compromisso com a palavra de Deus. O versículo 8. Neemias 8:8. Você vai ver o compromisso do pregador da palavra. Começa assim, em primeiro lugar, ler as escrituras de maneira clara. Olha como é que diz o versículo 8. Leram no livro da lei de Deus claramente. Ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida de maneira clara, inteligível, compreensível. Tem pregador que sobe para pregar, nem lê o texto direito ele consegue. Tem professor da escola dominical, que eu já vi em outras igrejas, aqui na nossa igreja isso não acontece, que vai ler epístola e lê epistola. Ler claramente significa que faz parte do convívio natural. Uma outra obrigação e compromisso do pregador está também no versículo 8. Dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia. Dando explicação. Dar explicação é fazer conhecido. Dar explicação envolve didática. Uma didática que envolve inteligência, que envolve método. Dar explicação para que alguém possa entender remete à condição de analfabetismo que o povo estava vivendo. Eles não conheciam nem mais a língua original do qual a Bíblia e a lei foi escrita, que pertenciam a eles. Então eles precisavam aprender de uma maneira didática, que eles pudessem compreender. Quem está comprometido com as Escrituras, prega as Escrituras, ensina sobre as Escrituras e facilita para com que didaticamente haja compreensão das Escrituras. Quero convidar você para olhar para Cristo. Jesus está comprometido com a lei de Deus. No Sermão do Monte, Mateus 5,17, ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir a lei. Jesus está comprometido com a lei de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer o que eu quero, a minha vontade. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E ela está revelada na palavra dele. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Como igreja, nós precisamos estar comprometidos com a palavra do Senhor. Terceiro lugar, além de fome pela palavra de Deus, além de compromisso com a palavra de Deus, precisamos colher dos resultados produzidos pela palavra de Deus em nós. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, como eu citei em Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é apta para te habilitar a viver, te ensinar a viver. Por isso, eu queria que você visse comigo aqui em Neemias 8, 6 resultados que esse dia que o povo de Israel dedicou para aprender da palavra de Deus, um dia festivo, 6 resultados que foram promovidos por causa da palavra de Deus. Eu brinco com a Sara que o meu sermão sempre tem 3 divisões. Olha lá, a Sara está me mostrando as anotações dela. Mas aí em cada divisão tem mais um monte de divisão. Você que lute para anotar, aprende aí com a Rebeca, ó. Dá uma coladinha no dela. Vamos lá. 6 resultados que a palavra de Deus promove na gente. Primeiro deles, reverência. Vamos para o texto bíblico? Olha, versículo 5. Esdras
abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Ele estava no púlpito, lembra disso? Esdras abriu o livro. O que aconteceu quando Esdras abriu o livro? Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Agora há pouco, aqui na liturgia do culto, eu convidei os irmãos a lerem a Bíblia e falei, nós vamos, com toda reverência, permanecer sentados. Não é isso? Por conta de uma questão litúrgica. Mas o ato deles ficarem em pé é de que todo o povo, com reverência, buscava a palavra de Deus. E eles assim permaneceram em pé, da alva ao meio-dia, para ouvir a palavra de Deus. Reverência, irmãos, é mais do que uma atitude física. Você pode estar em pé e com um coração irreverente. Mas a verdade é que a reverência é algo que muda a nossa postura diante das coisas. Se você é reverente a Deus, a sua postura diante dele é outra. Se você é reverente diante a palavra de Deus, a sua postura diante dela é outra. Fui pregar há poucos dias numa igreja presbiteriana e o culto foi lá para 1h40. Tinha alguns irmãos da igreja comigo. E eu ainda não tinha sido chamado para pregar. Nosso culto está com 1h13. 1h40. Me chamaram para pregar. Eu falei, a culpa não é minha. Eu vim aqui para pregar e eu vou pregar. Não diminui 1 minuto do meu sermão. Preguei 47 minutos. Pensava, nunca mais vou ser chamado para pregar nessa igreja. Enquanto eu pregava, ninguém se levantou. Ninguém. Um silêncio absoluto. Eu até pensei que tinham dado calmante para as crianças. Sabe, Dramin? Pensei, drogaram as crianças, não é possível. Tinha um irmão da nossa igreja que foi comigo, levou uma garrafinha d'água de alumínio, chutou a garrafinha no meio do sermão, fez um barulho medonho. Minha esposa sentiu sede, porque 47 minutos, afinal de contas, é muito tempo. Pediu para minha filha levantar e buscar água. Na metade do caminho, a igreja toda estava olhando para Isabela. E ela disse, papai, eu desaprendi a andar. Quem tem reverência tem uma postura diferente diante da palavra de Deus. Dá a ela atenção. Dá a ela tempo. Ficar em pé e passar 6 horas em pé não é nada. Segundo resultado que a palavra de Deus produz na nossa vida, além de reverência, adoração e louvor. Observe o versículo 6. O versículo 6 diz assim, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Esdras foi ler a Deus e bendisse, louvou ao Senhor. E o povo fez o quê? Louvou também. Concordou com a frase de louvor. Ergueu as mãos como um sinal de rendição e se prostrou em adoração a Deus. Adoração que está longe da palavra de Deus é euforia. Avivamento que está longe da palavra de Deus é misticismo religioso. Mas quando a palavra de Deus nos conduz à adoração, os nossos gestos, as nossas atitudes são conduzidas para a glória de Deus. Na palavra nós aprendemos como cultuar. Não adoramos a Deus e cultuamos a Deus do nosso jeito. Fazemos do jeito dele. O princípio regulador do culto não é a nossa vontade, não é a cultura, embora muitas coisas da cultura sejam boas, como teatro, como dança. Mas o que regula o que é culto é a palavra de Deus. Nós trazemos para o culto aquilo que a Bíblia traz para o culto. Oração, hinos, cânticos espirituais, palavra,
votos diante do Senhor, ofertas, intercessão. É isso que a Bíblia nos estimula a fazer. Terceiro resultado, arrependimento. Olha, Esdras começou a ler, os levitas começaram a explicar, e o povo começou a chorar. Versículo 9, a parte finalzinha do verso 9. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmãos, por que eles choravam? Porque eles foram confrontados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não passou pano. A palavra de Deus mostrou que eles estavam em pecado, em desobediência. Inclusive, ao ouvir a leitura de Deuteronômio, eles perceberam o motivo deles terem ido parar na Babilônia. Eles descobriram o motivo deles estarem no cativeiro da Babilônia e no exílio. E agora estarem retornando, porque desobedeceram a palavra de Deus. Há um choro de tristeza. E há uma tristeza quando a Bíblia nos confronta. Mas ela é uma tristeza provocada por Deus. 2 Coríntios 7:10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, produz arrependimento para a salvação. Quarto lugar, consagração. Neemias adverte o povo quanto a dedicar sua vida a Deus. E no versículo 9, que eu já li, onde o povo está chorando, Neemias vê o povo chorando e chega para o povo e diz assim, Neemias 9, versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escribas, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram. Havia uma unidade de todo mundo que ensinava. Eles estavam unidos, eles concordavam nisso. Eles disseram para o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Parem de chorar. Dediquem esse dia ao Senhor. Dediquem a vida de vocês ao Senhor. Vocês ouviram a verdade que liberta. Vocês foram confrontados. Então agora a maneira certa é dedicar em consagração a sua vida. Consagração faz com que eu seja consagrado para o Senhor. Exclusivamente. Aquele dia, o dia de uma festa, em que eles estavam lendo a Bíblia, era hora de dedicar-se ao Senhor, de cumprir os votos da aliança, de refazer estes votos, de relembrá-los e de servir ao Senhor. Consagração. Talvez, meu irmão e minha irmã, falte isso. Falte rever isso. Talvez você sinta até tristeza por alguns pecados que a Bíblia te lembra. Mas falta a reação diante disso, que é uma reação de dedicação e consagração. Quinto lugar, a palavra de Deus produz alegria. Ele diz isso e conclui no versículo 10. Disse mais, ide para sua casa, comei carnes gordas. Eu fico pensando, costela, ponta de peito, picanha, uma paleta de cordeiro, com aquela costela do cordeiro inteira, assada em fogo de chão, pingando aquela gordurinha que faz pss, pss. Comeis carne gordas, uma vaca atolada num dia de frio desse, já imaginou? Era para se alegrar, e não fica por aí. Tomai bebidas doces. É isso mesmo. Alegria. Aquela batidinha especial. Tomai bebidas doces. Alegrem o coração de vocês. Parece que isso não combina com espiritualidade. Mas para aquele que
ama a palavra, que se dedica à palavra e que vê a sua vida sendo orientada por ela, o que Neemias, o que os levitas e o que Esdras está ensinando para este povo, é que a força deles não vai vir de esforço religioso. A força deles virá do Senhor. E ele diz, a alegria do Senhor, a vossa força é, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia traz prazer e júbilo na vida do crente. As Escrituras Sagradas produzem uma vida de contentamento, de satisfação e alegria. Por isso Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação. Sexto lugar, obediência. A Bíblia produz obediência. Se você acha que a obediência está em último por ser menos importante, não. Mas no versículo 12, você vai encontrar assim: então todo o povo se foi para comer e beber e fazer porções para entregar àqueles que não tinham, porque a ordem também era essa. Porque tinham entendido, e regozijar-se grandemente, alegria, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. Quando nós entendemos a vontade da palavra de Deus, quando nós aprendemos da palavra de Deus, a nossa vida não é conduzida pela tristeza. Embora a tristeza muitas vezes seja necessária para nos confrontar, mas ela gera salvação, que produz uma vida de regozijo e de contentamento. É de Davi que diz que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. A palavra de Deus é fonte de alegria e gera obediência satisfatória. Me faz servir e obedecer a Deus com alegria. Por isso não é um peso obedecer a palavra de Deus. Eles entenderam o que lhe foi explicado. A partir do versículo 13, eles vão cumprir um rito da aliança e vão comemorar a festa dos tabernáculos pela primeira vez depois do exílio. Um sinal de aliança com Deus. O meu desejo é que em Cristo você viva o prazer de uma vida reverente, de adoração, promovida pela palavra, que gere e conduza a sua vida em arrependimento, sim, mas que produza uma dedicação exclusiva a Deus, a tal ponto de isso gerar uma alegria, onde obedecer a Deus vai ser servi-lo com alegria. Como diz o Salmo 150, servir ao Senhor com alegria. Que em Cristo a palavra dele esteja vivificada em nosso coração. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.